por parte da diretoria do Fluminense, em questão a você manter alguns certos nomes no seu elenco por um salário e idade que são incompatíveis com o próprio discurso de austeridade. E, bem, tem a questão também do Wellington, que é um jogador muito contestado pela torcida. A gente também chegou a discutir sobre o caso do Matheus Ferraz, zagueiro de 35 anos, se eu não estou enganado, e que ainda recebe um salário elevado, mesmo sendo, sei lá, a quinta opção para a zaga do Fluminense. E agora surge essa questão do Daniel Alves sendo discutido no Fluminense. Já foi discutido no Flamengo também, vou falar minha opinião daqui a pouquinho, mas o que eu ouvi dizer, né, Matias, foi 800 mil de salário, não é isso mesmo? É isso, né? O Fluminense. Tem alguns clubes que estão interessados, né, no Daniel Alves aí. O Fluminense, Flamengo, o Internacional, o Atlético Paranaense e alguns clubes de fora do Brasil também. O Fluminense, ele de longe é o que tem menos condições aí financeiras de arcar, né? Talvez ali empatado com o Atlético Paranaense, mas eu acho que o Atlético tem uma saúde financeira melhor do que a do Fluminense, né? Pode oferecer garantias ao Daniel. Mas, enfim, o Fluminense estava lendo umas matérias recentes, né? Tanto do Netflix quanto do Saudações Tricolores aí, que o Fluminense, o trunfo do Fluminense é fazer um projeto Daniel Alves, né? O que depois eu dou minha opinião, mas esse projeto seria um contrato maior do que os outros clubes oferecem. Se eu não me engano, seria um contrato de 3 anos até a Copa do Mundo. Quer dizer, até depois da Copa do Mundo, né? O que ele quer é a garantia de que vai estar no clube até a Copa do Mundo para poder ir. Ele quer ir para a Copa, né? Mas, enfim, o Fluminense daria essa garantia para ele de um contrato maior. Eu vi que o Flamengo ofereceu o contrato até o final da temporada, Atlético Paranaense ofereceu o contrato de 3 meses. Então, o Fluminense ele chegaria com esse contrato maior e um salário aí exorbitante que o Fluminense não tem dinheiro para pagar. O Fluminense não fez esse investimento no início do ano. Quando cogitou ali Roger Guedes, William Bigode, Jean Pierre, quando esses nomes estavam cogitados, o Fluminense nem pensou em abrir o bolso e agora com o Daniel Alves vai abrir. Um jogador que, porra, ele chegou no desde que ele chegou no Brasil, ele não teve nenhuma sequência de jogos em alto nível lá pelo São Paulo. É um jogador que desagrega o elenco, né? Pode desunir ali o time. Então, para mim, é um grande tiro no pé se o Fluminense fizer isso com um salário tão alto. E tem outra, o teto salarial do Fluminense era 300, 400 mil. O Fred recebe isso. Ele vai receber o dobro do Fred dentro do Fluminense. O Fred vai ficar tranquilo com isso. Enfim, é surreal assim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que seria um tiro no pé o Fluminense fazer isso. Mas se conseguir negociar um contrato longo e ele recebendo ali uns 500 ou 400, que é o teto ali do clube, eu acharia uma boa. Na lateral direita ele escolhe camisa ali, né? Porque nem o Calegari, que é novo, nem o Samuel Xavier, que tá uma merda por enquanto, bancariam ele. E no meio-campo também eu acho que ele pode jogar, né? Como eu falei, o Fluminense não tem meia. Se ele chegar para querer jogar ali no meio-campo, vamos ver se ele consegue, né? Mas eu não traria não nessas condições aí que estão sendo divulgadas. 800 mil, cara. Você pode reformular um time aí, trazer dois jogadores de posição diferentes, carentes no elenco, né? O Fluminense não tem um lateral esquerdo, por exemplo, tá só com o Egídio, Danilo Barcelos e o Marlon agora, então eu guardaria esse dinheiro. Abriu um pouco de espaço na folha, né, com a saída do Nenê, com essa rescisão amigável, mas o Nenê ganhava em torno de 300, 400 mil no Fluminense, então abriu um espaço, mas não tanto assim, né? Vamos ver aí se no final do ano com a dispensa de alguns jogadores se dá para aumentar o nosso teto. E aí, se ele ainda estiver desempregado ou não, traz ele, ou então traz outros nomes mais de peso, que é o que eu faria. Eu guardaria esse dinheiro para trazer uns caras melhores ano que vem. Ah, com certeza, precisa de inteligência na contratação, no Cara, é o que monitoramento a de gente sempre fala. mercado. Quando você é pobre, você não pode sair gastando assim, você tem que gastar inteligente. Exatamente, cara. E assim, em campo, eu não tenho dúvidas que o Daniel Alves chegaria para agregar. Claro, com o Uhum. jogador, com o status que ele tem, com a história que ele tem. E no São Paulo, achei até que assim, ele saiu contestado, teve muitas questões, teve os jogos que ele saiu para a convocação, mas ainda assim, acho que ele tem a entregar tecnicamente. Mas, pô, cara, e na questão do Fluminense, pelo momento que o Fluminense está financeiramente, que são 700 milhões em dívidas, e com o presidente fazendo discurso de austeridade, para mim não tem cabimento, não tem lógica na contratação do Daniel Alves. Seria uma coisa de jogar para a torcida, na minha opinião, onde o diretoria fala: olha só, torcedor, nós contratamos um dos jogadores mais lendários da história do futebol, agora ele, porra, tá com a gente, vai ajudar, não sei o quê, mas
tendo consequências pro bolso, para a questão do elenco também. Isso que você falou é muito importante, do Daniel Alves já chegar recebendo o dobro do salário do maior ídolo recente da história do Fluminense. Então, todos esses fatores têm que ser levados em conta. Pro Daniel Alves no Fluminense, eu seria contra muito por conta como eu falei, pelo discurso de austeridade que tá rolando aí, né? Tipo, de você gastar inteligente, de você poder você poder realmente aliviar sua folha salarial demitindo esses jogadores, talvez contratando alguns a custos mais baixos, mas ainda assim, claro, mantendo o nível que o Fluminense deve ter de pretensão, claro, de brigar pelo G6 e tal, mas ainda assim, reduzir um pouquinho esse ímpeto de você querer fazer loucuras, porque isso para mim é uma loucura. Claro, o jogador, de novo, entregaria tanto no meio quanto na lateral, mas ainda assim é foda, cara. Pô, 800 mil de salário é brincadeira. Quando eu vi isso aí, eu fiquei assustado, mano. Assustado. Porque pro Fluminense tá um pouquinho distante, cara. E para falar sobre o Flamengo, é foda, cara, porque o Flamengo também tá num momento onde, assim, não só o Flamengo, como todos os times também sofreram com a pandemia. O momento financeiro do Flamengo é sensível, ainda mais com os jogadores que o Flamengo precisa manter no elenco. Então, se discute muito sobre a questão de como seria o salário do Daniel Alves, se seria, falou-se que seria muito menor do que o salário do São Paulo, mas ainda assim, o quão menor é isso, né? E ainda surgiu a questão de que, não, surgiu não, já sabe, né, a questão de que o Arrascaeta, ele pode ser vendido e que, assim, eu estava lendo isso hoje, né, acho que foi a apuração do jornalista do Dia, eu vou até confirmar isso aqui, mas se algum time chegar oferecendo 40 milhões de euros no Arrascaeta, eu acho que esse é tipo o limite, que é coisa pra caralho, diga-se, o Flamengo seria obrigado a vender o Arrascaeta, a não ser que o Flamengo pague os 25% restantes que o jogador ainda pertence ao defensor, entende? Então isso para mim já seria, por exemplo, um puta motivo mais legal para você guardar dinheiro. Alves. Lateral direito está com problema? Sim, está. O Isla é o titular, o Isla que vem sendo criticado pela torcida, e o Mateuzinho, seu reserva, é muito bom. Mas tem aquela questão dele ser menor, dele ser garoto, e o Flamengo ainda tem a questão de estar disputando as 3 competições O João simultaneamente, Lucas entrou sendo que bem lá outra pelo Cuiabá. pois é, o João Lucas exatamente, né? É o Natan jogando bem no Bragantino, é o João Lucas jogando bem no Cuiabá, é isso aí, né? Então, o Flamengo ainda tem essa questão de que o Daniel Alves não poderia jogar. Eu acho que as duas Copas, eu acho que ele não poderia jogar. Não. Inclusive, eu fiquei bugado com isso. Nem o Mundial ele poderia jogar caso o Flamengo viesse a se classificar. Eu li isso no GE outro dia. Eu fiquei, por quê? Eu nem procurei saber. Mas ele seria só para Campeonato Brasileiro e ainda assim desfalcaria o time no momento das convocações. O Tite já convocou ele pós-Olimpíada para a sequência de jogos contra Chile, Argentina e Peru. Mas foi isso mesmo, né? Chile, Argentina e Peru. Bem, ele pode ser convocado de novo, então seria um jogador que não poderia jogar as 2 Copas, seria importante para o brasileiro, ok, mas não vai nem jogar o brasileiro direito, porque ainda vai ter data FIFA agora, né? Inclusive, acho que a convocação vai anunciar sexta-feira aí. Eu acho que provavelmente vai ter mais uma data FIFA até o fim do ano, no mínimo mais uma, né? Porque, caralho, parece que é uma data FIFA atrás da outra, tomar no cu também. Mas, então, também não enxergo como uma boa opção para o Flamengo, quer dizer, nem para o Flamengo nem para o Fluminense, cada um por seus motivos diferentes. Acredito que o Flamengo poderia ter mais condição financeira de arcar com Daniel Alves, mas ainda assim é um momento onde o Flamengo precisa ser muito meticuloso com os seus passos, precisa tomar decisões muito corretas para a questão de montagem do elenco. Para mim, é a maior prioridade do planeta. Eu acho que a única coisa que eu estaria disposto a fazer alguma loucurazinha financeira é para manter o Arrascaeta. Para mim, isso aí vale tudo, porque, como eu falei, não consigo enxergar o substituto para esse jogador no mercado sul-americano e também no europeu. É muito difícil você ver um jogador que, assim, que teria condição de vir para o Flamengo por um preço acessível para o Flamengo, que não seja um top de linha, um jogador de menor escalão, mas que ainda assim deitaria no futebol brasileiro. Nenhum desses eu tenho uma leitura, então nesse momento para mim é essencial manter o Arrascaeta, e é para isso que eu faria a questão de fazer loucura financeira. Quer dizer, Daniel Alves é uma lenda do futebol, ia ser o maior prazer ver ele vestindo a camisa do meu time, mas hoje em dia é foda. São muitas questões, quem sabe, fica pra próxima aí, Dani. Isso que eu acho, cara. É isso aí mesmo. Então,
Daniel Alves não é bem-vindo no Rio de Janeiro. Talvez se ele quiser jogar ali no Pois Vasco, é. vamos ver. Exatamente. Por Pô, amor, dá pra ser atraído pelo dinizismo, é sendo óbvio. seduzido É. pelo dinizismo. Pois é. Próximo jogo do Fluminense, então, galera, vai ser contra o Bragantino, né? Dia 26 de setembro, domingo.